Maravilha. Boa noite a todos que chegaram, então, inclusive esses que chegaram por último. A partir de agora está gravando, vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, deixando claro que aqui a maioria se manifestou a favor de podermos gravar, né, esse conteúdo que se torna público a partir de agora, tá? Já havia, então, feito uma introdução da aula de hoje, né? E aí já vou pedir aqui a autorização de vocês para a gente partilhar os slides, tá? E aí vamos lá. Vamos ocultar aqui. Opa! Maravilha. Bem, gente, queria que vocês me dessem aí o ok de vocês via microfone, tá? Porque agora eu só consigo ver as transparências e queria saber se vocês enxergam também, se percebem. Ok? De boa. Maravilha, queridos. Obrigadão aí por esse feedback. E, a partir de agora, peço que podem ligar o microfone quando forem tirar dúvida a qualquer instante. Vocês sabem que com a gente não tem cerimônia, tá? E, de vez em quando, eu vou ter que voltar só para ver se é alguém que está querendo entrar. Opa, mais um colega. Maravilha, então. Gente, vamos lá. A aulinha de hoje foi disponibilizada para vocês hoje no começo da tarde, né? Uma aulinha curta, muito focada, e eu tenho sempre feito questão, assim, como é uma ferramenta diferente essa, em relação a estar na sala de aula, né? Eu tenho feito questão de deixar uma espécie de resuminho para vocês no início de cada aula, né? Então, se você pegar aqui, essa estrutura meio que resume nossas últimas 3 aulas, né? Nós tivemos uma aula só de métricas de ganho, 2 aulas de métricas de risco, né? E tivemos ainda uma primeira aula já na modalidade virtual, remota, que foi no dia 18 de março, essa que ensinou a gente a calcular retornos, os diversos tipos de retorno. E sim, hoje a gente vai brincar só de performance. 6 formulazinhas. Paulo, mas não é muita fórmula. Papai te explica que não, porque são fórmulas bastante simples, porque o complicado tu já fez. O complicado foi tu calcular uma média, que cá entre nós nem é tão complicado assim, mas o complicado foi tu calcular as diversas métricas de risco. Tá? Muito bem. E quando a gente for para o exercício, também em cima da planilhinha que eu partilhei hoje com vocês no Cigar, vocês vão ver que eu já tive o cuidado de deixar lá as métricas de risco calculadas, ou para tirar uma dúvida sobre elas, ou para a gente já usá-las para calcular as métricas de performance. Então, a nossa planilha vai sempre crescendo, tá? Hoje, performance. Paulo, e quarta-feira, véspera de Semana Santa, de Quinta-feira Santa, o que é que a gente vai ver? Já posso aqui antecipar e dar um spoiler para vocês. Papai está pensando na gente ver aí outras métricas, como assimetria, curtose e semicurtose. Elas são importantes para formar o teu conhecimento, tua cultura sobre bases de dados, sobre estatística descritiva. E a gente vai brincar com o fato de você agregar, tá? E ranquear tantas métricas que a gente está aprendendo aqui, tá? Por que isso? Paulo, 6 métricas de risco, mas hoje 6 métricas de performance, juntando com outras de ganho, assimetria, semicurtose, curtose, daqui a pouco eu vou ter 20 métricas estatísticas.
para cada uma das centenas de ações? E aí? É tanto número que, tanta informação que eu acabo ficando perdido. E aí é onde papai te fala, fica tranquilo, a gente vai começar depois a agregar isso, gerar rankings e ordenar, sumarizar, de forma que tu do teu jeitinho, vai achar a tua ação the best, tá? A segunda the best, tu vai achar as tuas top 10, as tuas top 20, tuas top 50, as tuas top 100, se você assim quiser. E as tuas bottom 10 também, as 10 piores. Eu falo que é do teu jeito porque eu sempre bato nessa tecla. Tu não precisa gostar de todas as métricas de risco, não precisa usar todas, se assim não quiser, mas precisa conhecer todas. E não precisa também usar todas as métricas de performance. Tu pode, de repente, fechar o teu ranking, tá? E montar a tua carteira baseada apenas em algumas métricas de performance, uma, duas, mas é melhor conhecer todas. Então, a aula de quarta é um pouquinho mais de estatística e fechamento, tá? E na semana que vem, não sei se presencialmente, não sei se virtualmente, ainda está nas mãos de Deus e do Consune, mas seja do jeito que for, vai ser uma aula que a gente vai falar muito de estratégia passiva e, na sequência, já na quarta-feira da semana que vem, estratégia ativa, aí é quando a gente vai começar a ver assunto de prova, lembrando que ela está bem distante, não devemos nos preocupar com isso em absoluto, beleza? Mas é só para dar os passos para frente e mostrar um pouco os passos que nos trouxeram até aqui, para você ficar sempre situado, né? Eu gosto também que as aulas fiquem minimamente self-contained, né? Autocontidas. Então, nesses slides da aula de hoje, tá? E ainda mais, os slides da aula de quarta, né? Que na quarta eu vou liberar para vocês. Nos slides da aula de quarta, basicamente tem todo um resumo dessas nossas 6 aulas virtuais, caso a aula de quarta seja a última virtual, por qualquer razão que for, tá? Então, os slides da aula de quarta pega todo o passo a passo dos nossos 6 encontros, desde o dia 18 de março até o dia 8 de abril. Por quê? Olha, porque vai rever, como eu estou te mostrando aqui, ó, os tipos de retornos que aprendemos a calcular, as métricas de ganho, que também aprendemos a calcular, tá? Métricas de risco absoluto, discutimos bastante isso aqui, fizemos juntos, não é? Discutimos numa aula e fizemos juntos na outra aula, na mesma aula em que aprendemos essas métricas de risco relativo aqui. Eu volto a bater nessa tecla, tá? Não te preocupas em decorar nenhuma dessas fórmulas. Eu mesmo não sei decoradas, tá? E isso não é nenhum demérito. Por quê? Porque sempre que eu estou em algum lugar, o meu tutorial está comigo, meus slides estão comigo. Agora, eu não tenho dúvida, e isso que é o mais importante, eu não tenho dúvida, eu já tenho uma boa maturidade, eu sei por que cada uma existe, eu sei o que diferencia uma da outra, eu sei que eu gosto mais de uma do que da outra, então eu entendo, né, assim, já estou há alguns anos, mesmo com essas métricas mais recentes, que eu só aprendi em 2010 lá no Portuguese Finance Network, e agora eu lembrei o nome da ilha que eu esqueci ano passado, Ilha dos Açores, né? Então, assim, eu dou aula de investimentos já desde 2004, mas essas métricas mais novas são mais recentes para mim também, mas eu já tenho alguma maturidade e é isso que eu quero que vocês tenham, cada um no seu tempo, saber para que cada uma serve. Não é necessário decorar, mas tem que saber jogar no Excel e tem que saber diferenciar e usar aquela que tu gostar mais, tá? Ou aquela que couber melhor em cada caso. Tá? Depende também do teu objetivo, do objetivo da empresa, onde você estiver trabalhando, tá? Muito bem. Aqui já um pouquinho de novidade, né? Já que agora a gente sabe tantas métricas de risco, tá? Lembrando que Velocity Risk está aqui, a gente ainda não aprendeu Velocity Risk, porque não é uma métrica de risco, mas uma métrica de gestão de risco, tá?
papai vai te ensinar isso no final do curso, se Deus quiser em junho ou coisa parecida, tá? Mas todas as outras a gente já domina, né? Tracking Error Volatility acabou não entrando aqui nessa planilha, tá? Mas todas as outras 5, desvio padrão, semivariança, drawdown, beta de mercado, downside risk, todas já são minimamente do nosso domínio, tá? Aqui um report de agosto da Science, na época, que a gente gostava de mostrar aqui 4 ações das mais arriscadas. Obviamente, aqui não estavam todas as 500 e tantas, porque eu só trabalhava com estatística descritiva quando a ação tinha pelo menos 90% de liquidez dos dias úteis. Normalmente, um ano, com 260 dias corridos, de segunda a sexta, tem aproximadamente aí 245, de 244 a 246 dias úteis. É muito comum que seja isso, esse range. E aí a gente só trabalha com as ações que tenham transação em pelo menos 90% desses 245, aproximadamente, dias úteis. Tá? Normalmente 200 e poucas ações. Dessas aí, a gente sempre pegava as 4 que tinham maior padrão de risco. Mas como é que tu faz, Paulo? Já que tu tem aqui, ó, só aqui eu tenho 6 métricas de risco. Eu agregava essas métricas de risco. Paulo, já sei. Tu somava e tirava a média para cada ação? Não, não pode fazer isso, tá? Definitivamente não pode, não deve, é um pecado capital, vai lhe levar para o inferno. Não faça isso, não faça. Papai ainda vai lhe ensinar como é que você agrega métricas distintas, métricas que têm ordem de grandeza muito diferente, como um drawdown aqui. Olha a Forjas Taurus, nesse intervalo aqui, por exemplo, de comecinho de setembro a finalzinho de agosto, um ano, né? Setembro de 2018 a agosto de 2019. Forjas Taurus aqui, do olho do furacão. Lembra que esse período aqui pegou finzinho ali da eleição, né? Primeiro, segundo turno, e pegou aí os 8 primeiros meses do atual mandato presidencial, e posse de armas, ou porte de armas, enfim, era um assunto muito em discussão, né? Tanto antes como depois da eleição. Presidente, então, assim, olha como ela oscilou, né? Então, assim, tanto Forjas Taurus, ON, como PN, tá? Seja quando ele se elege aqui, ou aqui o mercado precificando que a eleição dele já estava certa, tem que olhar isso no calendário direitinho, e depois a realidade que se mostra não tão positivo para Forjas Taurus, assim, como se imaginava. Mas esse tipo de padrão, e esses gráficos aqui são todos de preço, tá? É cotação, tá? Esse tipo de gráfico aqui mostra uma oscilação absurda, e a Forjas Taurus, nesse período, chegou a ter uma queda de quase 80% acumulado, né? Quando ela sai de um patamar um pouco acima de 14 e vai para um patamar abaixo de 4 aqui, né? Então, assim, a gente precisa entender que as métricas têm ordem de grandeza muito diferente. Volatility Risk é negativo, beta de mercado nem é percentual, as outras são percentuais, então não é simplesmente somar. Mas esse report aqui, a gente não vai aprender como é que a gente agrega, mostra a evolução das ações aqui, de 4 ações, no caso de 3 empresas, porque Forjas Taurus, ONPN, apareceu dentre as mais arriscadas, né? Depois aqui Recrusul e PPLA Participations, eu não conheço muito bem essas outras duas, tá? Não sei a razão, mas enfim, seja por essa ruptura aqui da PPLA, seja por um comportamento de fato bem nervosinho da Recrusul, mas o ponto é que elas ficaram dentre as mais arriscadas. São empresas que não me interessam nem se elas dão muito dinheiro. Elas oscilam demais, muitas vezes eu não sei o porquê, já descarto, porque ela vai para o ranking do ranking de risco, que eu também olho, eu olho para um ranking de performance,
que a gente vai entender agora melhor o que é, mas eu olho para um ranking de risco e as mais arriscadas, papai não quer saber. Eu tenho 200 e tantas para escolher. Eu não preciso me abraçar com 1, 2, 5, 10 ações muito arriscadas, as quais eu não conheço a fundo. Então, ela pode até ter uma performance boa, compensada por um ganho muito bom, mas ela tem tanto risco que ela vai ser excluída por mim no meu ranking de risco. Eu vou ensinar quarta-feira como é que a gente agrega e gera rankings, tá? Isso meio que resume um pouco do nosso aprendizado nessas 4 aulas virtuais, essa é a 5ª aula virtual, né? E aí a gente chega na aula de hoje. Tudo bem? Queria ouvir o áudio de alguns de vocês, algum rapaz ou alguma moça. Tudo bem até aqui? Estamos vendo esse slide com as fórmulas de performance? Tudo ok, tudo bem. Tudo ok, estamos aí. Joia. Por que isso? Porque esse é o momento que, se a gente tivesse na sala de aula, aquele ambiente que é sagrado, maravilhoso, aquele quadro branco que eu adoro, se a gente tivesse lá, seria aquele momento em que eu literalmente escreveria essas 6 fórmulas no quadro. E a gente ficaria destrinchando essas fórmulas. Não é para decorar, mas esse é o momento que eu realmente preciso que estejamos juntos olhando o mesmo slide, tá? Então, assim, peço total atenção, porque essa é a novidade da aula de hoje. Eu acho que é rápido, uns 10 minutinhos, 15, e aí vocês anotam essa formulazinha ou deixa o tutorial ali do teu lado, que você já deveria ter impresso, tá? Porque aí a gente vai para o Excel, tá? E aí eu não vou mais poder ficar mostrando as fórmulas, porque aí eu vou fazer com que vocês vejam a minha planilha de Excel, né? Como é que a gente calcula essas fórmulas. Que cá entre nós são muito tranquilas, tá? Então vamos lá. Tem um paper do Tobin, né? O macroeconomista Tobin. Estou me esquecendo do primeiro nome dele aqui agora. Mas o Tobin é muito conhecido para quem já fez cadeira de macro, monetária, na área de economia. Ele que bolou aquele Q de Tobin, né? Não sei se é James Tobin, mas enfim, posso estar equivocado. Mas o Tobin, ele é um cara sensacional, né? Nessa parte de macro, de juros e tantas outras contribuições na área de monetária. E ele tem um paper em 1958 que está na nossa lista. Esse é um paper que eu fiz um resuminho dele, né? Eu nem chamo de resumo, eu chamo de outra coisa que eu já digo para vocês. Deixa eu procurar aqui, só para eu não trair aqui a minha memória. Investimentos 1, periódicos. Está aqui o Tobin 58. Eu acho que talvez eu não tenha passado para vocês um resuminho, né, de artigos clássicos. Estou vendo que não passei, tá? Mas eu vou passar então. Há uns 2 anos e meio, eu senti que eu cometia erros na sala de aula ou nos meus papers, porque eu citava por tabela, como eu chamo, né? Então, eu pegava um paper qualquer, um livro qualquer não, que eu não sou de ler livro ruim, mas paper, às vezes a gente lê um paper que não é tão bom. E aí o cara dizia, olha, o Sharpe criou isso, E como era um paper da década de 50, 60, lá ia eu e embarcava, né, nessa citação por tabela e dizia que o Sharpe tinha feito aquilo. E aí eu fui chamado a atenção em 1, 2 seminários lá fora, e aí eu percebi que eu não deveria mais cometer esse tipo de erro. Então, eu passei a fazer, por um lado, em termos de pesquisa, papers mais curtos, que eu chamo de notes,
normalmente você tem letters, 2.500 palavras, notes com 5.000 palavras e papers com 10.000 palavras. Eu comecei a fazer mais letters e notes, porque elas requerem que você cite menos pessoas, às vezes 10 artigos no máximo, mas aí eu leio todos os 10 artigos que eu cito de ponta a ponta. E aí isso me evita falar uma coisa errada por citar o que outros disseram que aconteceu quando não foi aquilo que aconteceu. E em termos de sala de aula, Paulo, onde é que isso se aplica, que eu fiquei um pouco perdido agora? Isso se aplica ao me permitir afirmar que dos papers clássicos que eu passei a ler há uns 2 anos e meio, 3 anos, eu comecei a ler papers de 1938, 48, década de 50, 60, e comecei a fazer resumos de uma página, basicamente sem equação. Um resumo super didático, porque aí, quando eu preciso dar uma aula de clássicos, eu leio os meus resumos e eu dou um verdadeiro espetáculo. Se você quiser que eu dê uma palestra de 1 hora sobre o berço de Asset Pricing, e eu faço isso na minha segunda aula de Asset Pricing, que é Investimentos 2, eu dou uma aula só de cultura histórica. Aí eu preciso reler esses meus resumos, né? Porque eu não tenho tudo de cabeça, minha memória é ruim. Mas eu me permito te assegurar o seguinte: o índice de Sharpe, o William Sharpe, tanto traz no seu paper de 64, e ele aparece no livro do Markowitz de 59, e em tantas outras contribuições. Se foi o Sharpe o primeiro a criá-lo, eu vou te falar que é um paper praticamente desconhecido. Não é um paper que tenha se tornado conhecido. Então, eu vou inferir que esse paper, na realidade, não existe. Tá? E é a contribuição do Tobin, de 58, lá sim, ele fala pela primeira vez no índice de Sharpe, que é essa fórmula super simples e conhecida. Eu ousaria dizer que é uma das fórmulas mais conhecidas, junto com a do CAPM, é uma das fórmulas das 5 mais conhecidas em finanças no mundo inteiro. Índice de Sharpe é uma coisa que qualquer pessoa do mercado sabe. Tá? E aí as pessoas associam ao William Sharpe. Ele tornou essa métrica muito famosa, ele é um dos pais do CAPM. Mas não estou seguro de que tenha sido uma colaboração dele, a primeira. Porque antes do paper do Tobin, as pessoas reportavam graficamente ganho médio e desvio, não era nem na forma como conhecemos hoje, com ganho médio no eixo vertical, risco no eixo vertical, no eixo horizontal. Tá? E se não for assim, o índice de Sharpe, graficamente, sequer faz sentido. O índice de Sharpe só faz sentido, graficamente, se você reportar ganho na vertical, risco na horizontal. E o Tobin é o primeiro cara a propor, a enxergar desse jeito. As contribuições de 52 e tantas outras, do Sharpe e de tantos outros, não traziam o índice de Sharpe da forma como conhecemos hoje. Então, eu realmente ouso inferir que o pai da criança é o Tobin, de 58, tem o paper dele na nossa lista, e eu vou partilhar com vocês os resumos. São 10 resumos de 10 clássicos maravilhosos. Muito bem, Paulo. Historinha à parte, o que nos diz o índice de Sharpe, que aqui, só para efeito de notação, eu vou botar I, S e H para poder separar aqui das outras notações, tá? Mas isso é uma notação própria minha aqui, tá? Você bota a notação que você quiser. Então, o índice de Sharpe para o retorno líquido nominal diário de uma ação I, cuja série temporal é dado por esse T minúsculo aqui, tá? Vai ser uma coisa super tranquila. Olha aqui. Em cima, no numerador, a média aritmética. Aritmética? Aritmética. Dividido pelo desvio padrão do próprio ativo. Desvio padrão amostral mesmo. Pô, maravilha, até aqui tranquilo. Menos esse cara aqui. Esse cara aqui é novo, hein, Paulo? Quem sois esse cara aqui? RF. Esse cara aqui é o Risk Free Asset. Ou seja, é o ativo
livre de risco? Nós vamos ter, acho eu, na quarta-feira da semana que vem, a primeira aula de estratégia ativa, que a gente vai começar a misturar as coisas, tá? Para montar a carteira, né? Contendo, sei lá, 2, 20, 100 ações bem ranqueadas que tu goste, por qualquer razão que seja. Nessa primeira aula, a gente vai gastar aí meia hora, 1 hora, o que for necessário, só sobre risk-free assets, tá? Mas eu não posso passar, en passant, por ele, sem te dar um pouco de luz, porque ele já aparece nas nossas fórmulas. Ainda não é a hora de perder 1 hora falando sobre ele, mas eu vou te trazer um pouco de luz, vou dar um spoiler sobre o risk-free asset. E eu acho que uma das primeiras pessoas a referenciar o risk-free asset é justamente o Tobin 58, porque o risk-free asset está associado nos Estados Unidos, naquela época, e ainda hoje, ao mercado de juros dos títulos públicos americanos de curto prazo, o 90-day T-bill, né, o 90-day Treasury bill, ou seja, os títulos públicos de 90 dias do governo americano. Tá? Eram os ativos, e ainda são, como eu te falo, o maior porto seguro do mundo. Se cair um meteoro agora, aquele mesmo que matou os dinossauros e matar todo mundo, como eu bem falei, a primeira garantia que você pode ter é que todo mundo vai morrer. E a segunda é que daqui a 90 dias o título americano vai te pagar o que ele te prometeu hoje. Como é que tu vai gastar? Eu não sei, né? Talvez você tenha morrido junto com o meteoro. Mas, enfim, alguém vai te pagar daqui a 90 dias, mesmo que o meteoro dizime o mundo, tá? O planeta. Então, assim, é o único porto seguro do mundo. Nem títulos públicos do governo japonês. Então, o Tobin traz para a discussão esse porto seguro, introduz nessa fórmula de Sharpe. Os países desenvolvidos, cujos governos soberanos, os governos têm risco soberano baixo, países que nunca deram calote na sua dívida, adotaram a mesma coisa que o Tobin propôs, como macroeconomista que são, eles pensaram, bom, o título de curto prazo do governo inglês, japonês, alemão, tudo tem um risco realmente quase zero. Vamos usar como porto seguro. Então, essa é uma possibilidade, e é isso que você vai encontrar nos livros. E talvez por isso, ou por outra razão, aqui no Brasil as pessoas usem como risk-free asset os juros do governo, os juros dos títulos públicos do governo brasileiro de curto prazo, título público de 1 ano do governo federal, que, claro, depende se é pré-fixado, pós-fixado ou híbrido, depende de que indexador você está falando, mas que você poderia associar, por exemplo, a Selic. É basicamente a Selic, né? É isso que dá. O juro básico norteia a maioria dos títulos de 1 ano do governo federal. Ele basicamente é remunerado a Selic, né? Então, as pessoas comumente usam Selic aqui. Até fazer um paper com o Andrei, professor do curso de finanças, professor de economia também, está na prefeitura, cedido há algum tempo. Até fazer um paper com meu amigo André em 2008, eu também usava Selic. Mas hoje eu já enxerguei a luz, já não mais enxergo as trevas. E aí esse paper é um dos argumentos nessa aula de daqui a 10 dias, pelo qual a gente não deve usar Selic aqui. A gente deve usar poupança. Tá? Poupança é um ativo muito mais próximo do que seria o livre de risco do Brasil, que não existe. O que é Brasil, né? Brasil não é para amadores. Então, em economias com calote de dívida como a nossa, em economias com democracia recente, em economias que passaram algumas décadas apenas por hiperinflação, não dá para acreditar que isso aqui tem um ativo livre de risco, um porto seguro. Não tem. Tá? Então, assim, a poupança é a melhor proxy que temos para isso. Então, o que é que vamos usar aqui? Retornozinho da poupança. Retorno diário, se tua série original for diária, e a partir dela tu tiver calculado a média do ativo e o desvio dele. Como a gente só trabalha com série diária, então aqui é uma poupança diarizada. Diarizada. Não é, vou pegar a poupança de hoje e vou tacar. Não, não é isso. É uma poupança que pode ser a de hoje, pode até ser a do mês passado, ela é um percentual mensal, ela precisa ser diarizada.
Paulo, mais tarde vai ficar mais claro, daqui a uma semana, um pouco mais, por que essa métrica é tão importante, né? Sim, vai ficar, não é porque ela seja a primeira, tá? A gente vai recorrer muito a essa métrica, tanto nos gráficos, como a gente vai recorrer a essa métrica nos problemas de otimização. Por razões distintas, essa é a métrica de performance ainda mais citada no mundo inteiro. Mas isso não quer dizer que ela não tenha defeitos e que a gente não possa recorrer a outras, e devemos. Então, tem um paper do Traynor, o mesmo que no ano seguinte tem um paper muito bom do Harvard Business Review, em 66, em que ele sugere a primeira extensão do CAPM no mundo, que é o famoso modelo de Traynor e Mazui, é esse mesmo Traynor. O Traynor propõe em 65 uma métrica de risco parecida à de Sharpe. O numerador é o mesmo. E lembra, ele é bem fácil de calcular, hein, galera? Pelo amor de Deus. O que é que vai mudar? A métrica de risco. Porque em vez de usar um risco total, que é o desvio padrão, risco entre aspas, porque ele pega bilateralmente, lembra sempre disso. Então, o desvio padrão é uma métrica de oscilação bilateral. Aí o papai fechou com você. É uma métrica de volatilidade bilateral. Fechou. É isso. Mas o que o Traynor queria, cara, a gente já sabe que existe o beta de mercado. O beta de mercado que vinha do CAPM, recém-descoberto pelo mundo em 64, 65, 66, pelo Sharpe, pelo William Sharpe, John Lintner e Jean Molsin, o mundo já descobria o CAPM, aí ele pegou e disse, cara, eu vou usar o beta, porque o beta de mercado é uma métrica de risco sistêmico que vai mensurar linearmente o quanto aquela ação se expõe em razão de uma resposta do mercado, não é? Então, é uma métrica de risco sistêmico. É diferente do desvio padrão, claramente, tá? E é muito rica essa métrica. E tem uma intuição diferente. Então, assim, ele já propôs uma fórmula diferente e ficou conhecido no mundo por isso, tá? Lembrando que esse beta pode dar positivo, negativo ou até zero. Tomar cuidado quando der zero, mas vai ser difícil dar zero cravado, né? Pode dar um número zero bem baixo, mas zero cravado é difícil, tá? Mas é importante perceber que isso aqui pode ser negativo e inverter o sinal do índice de Traynor, tá? Tudo bem. Isso a gente vai olhar mais tarde para isso. O índice de Sortino, na sua fórmula, acredito eu, tá? Mais difundida, porque tem uma outra fórmula, comento sobre ela já já. A fórmula mais conhecida, através dessa contribuição do Ron, em 86, eu realmente acredito que tenha sido o primeiro a citar, eu não conheço relato de Sortino antes disso, tá? Vai mudar um pouco com o numerador, média do ativo, só que aqui não é menos o risk-free, é menos a média do benchmark. E aqui, o downside risk. Olha, por que isso, Paulo? Presta atenção na fórmula do downside risk. Você pune toda vida que há um desvio unilateral negativo do teu ativo em relação ao benchmark, não é? Que a gente está usando em Bovespa é o mais comum. Então, aqui não faria muito sentido ficar comparando o teu ativo com o risk-free. Se o risk-free é usado para determinar o downside risk, é ele que também vai funcionar aqui no numerador. Mas é muito fácil de calcular. O índice de calma, uma contribuição do Young de 91, ele mantém os numeradores anteriores de Sharpe e de Traynor. Olha como é fácil. Quem calculou o numerador, calcula do outro aqui. Só que vai dividir pelo drawdown. Só isso. Só isso. É outra métrica de risco. Vai dar outro valor de performance. Tem ativos, isso é muito comum que eu estou te falando. Na realidade, é fato. Fato estilizado. Os números não me permitem mentir. Você vai ter ação que vai estar super bem no índice de Sharpe. Vai ter dentre os maiores índices de Sharpe, comparado com as outras 200. Aí, quando tu olha o índice de calma, ela cai lá para baixo no ranking. É como um aluno que seja bom em matemática não seja bom em português, por exemplo. Entende isso? Por isso que eu olho para tantas métricas de performance, porque eu quero um ativo completo.
Dessas métricas todas, para mim, a mais importante é o índice de Sortino, mas eu não desprezo as outras. Talvez, na hora de agregar, eu bote peso 2 para o Sortino e peso 1 para o Sharp. Aí é diferente. É como se eu achasse que matemática é mais importante que português. É pessoal, mas eu não desprezo. Se tu tem a miopia, que tu talvez tivesse até ontem, mas a partir de hoje já não tem mais, se tu tivesse usando só o índice de Sharp, não era culpa tua, mas era como você estivesse achando que português era a única coisa que existia no mundo. E eu estou te mostrando que não. Existem outras formas de você analisar o teu ativo. Mais uma vez, tu pode dar pesos diferentes. Não deveria dar peso zero a nenhum, porque são métricas com intuições muito distintas, tá? Pelo menos esses 4 primeiros índices aqui, tu não pode jogar fora. Esses aqui tem que estar na tua conta. Eu realmente acredito muito nisso, tá? Porque eles vão explorar aspectos diferentes do teu ativo. Eles vão realmente abrir as entranhas da tua ação. E eles vão te permitir escolher uma ação mais completa. É certo? Muito bem. Paulo, e o Information Ratio? Vou ficar devendo para vocês o pai dessa criança, tá? Eu tenho isso em algum lugar, talvez no tutorial, não lembro muito bem, mas eu tenho isso, tá? E aí, vamos lá. O Information Ratio, ele vai ser a média do Tracking Error dividido pelo Tracking Error Volatility. E aí você fala, opa, agora complicou. Papai, é muito fácil. Olha isso aqui. O Tracking Error é o teu ativo menos o benchmark. Então, a média do Tracking Error é isso aqui, ó. Ou a média da subtração, ou a subtração das médias. Paulo, então a média do Tracking Error está aqui. É a mesma média que apareceu no índice de Sortino. Perfeito, querido. É exatamente isso. Então, a média do Tracking Error, que é a média do teu ativo menos o teu benchmark, ou subtração das médias, ou média das subtrações. E o Tracking Error Volatility é o desvio padrão dessa série temporal, desse retorno excedente que tu criou. Tu já tem isso aqui. Muito fácil. Última fórmula, M2 de Modigliani e Miller. Vou ficar devendo o ano também, tá? O M2 não é difícil. Paulo, índice de Sharp do meu ativo, já calculei aqui em cima, vezes desvio padrão do benchmark, do benchmark, mais o risk-free aqui separadozinho. É isso aí, Paulo? É isso aí, tá? Não tem muito mistério. Então, vamos lá. Paulo, falta um que talvez seja tão conhecido quanto ou até mais famoso que o índice de Sharp. O alfa de Jensen. É verdade, é verdade. O alfa de Jensen é muito explorado, por incrível que pareça, não é nem nos papers que criaram o CAPM, que propuseram o CAPM de 64, 65, 66, mas ele fica conhecido num paper do Jensen de 68. E esse paper também está na nossa lista, é um clássico, é imperdível, e é um paper que papai resumiu, que papai ficou devendo e vai partilhar com vocês no SIGA-A, tá? O alfa de Jensen é uma métrica de performance, risco-retorno, assim como essas, mas o alfa de Jensen, ele tem uma fórmula que vai ser, até tem uma fórmula fechada, eu poderia trazer, mas não é oportuno agora. Eu vou comentar porque é uma métrica de performance, mas realmente eu só vou me sentir mais à vontade de te mostrar em Investimentos 2. Paulo, por quê? O beta de mercado veio do CAPM e você já mostrou a fórmula. Podia trazer a do alfa. Podia, mas não deveria. Porque o beta de mercado, eu nem preciso recorrer a uma econometria de séries temporais. Eu nem preciso estimar a equação, a regressão do CAPM para achar o beta, porque o beta é significativo a 5%
para 99,99% das ações. Então, eu posso te vender aquela fórmula de beta de mercado que eu te vendi aqui, ó, sem me preocupar em te trazer a reflexão se é ou não significativo. Porque eu sei que é. Então, matematicamente, o número é esse. E estatisticamente também vai ser, porque ele não é zero estatisticamente. É muito, muito raro. E o alfa de Jensen? O alfa de Jensen é diferente. Porque para 200 ações, ele vai ser matematicamente sempre diferente de zero. Zero, com todas as casas decimais zero, nunca é difícil. Mas ele vai ser matematicamente, às vezes perto de zero, às vezes não é perto de zero, mas estatisticamente falando, rapaz, para 200 ações, você não acha 10, não tem 10, não tem 5% das ações, tá? Estourando 10%, não vai ter 10% das ações em que o alfa de Jensen seja estatisticamente não nulo. Então, eu não posso te ensinar ainda agora, porque a sua estatística não é econometria. Quando a gente vira econometria básica e for para investimentos 2, aí tu vai estimar o alfa de Jensen e vai poder saber se ele é ou não zero estatisticamente. Então, ele tem uma chance tão grande de ser zero estatisticamente que eu não me sinto à vontade de te dar a fórmula apenas matematicamente. Tá? Então, vamos lá, queridos. Essas 6 formulazinhas na cabeça ou no papel, no tutorial de vocês, beleza? E mãos à obra, né? Vou aqui deixar o slide no canto e vou para o nosso exercício de sala de aula, calcular as 6 métricas de performance para o Banco do Brasil. Por que o Banco do Brasil? Porque a gente já está com ele no ponto. Paulo, vamos lá. Primeiro, queria ouvir um pouco a voz de vocês, saber que está tudo direitinho e que vocês estão olhando tanto para a minha planilha, visualizando aqui na minha projeção, né? Estou partilhando com vocês, como estão enxergando também no computador de vocês. Vocês devem ter feito download, tá? Queria ouvir um pouco a voz de vocês e aí eu vou mostrando como é que eu calculo cada um desses índices a partir das fórmulas que acabamos de ver. Ok. Tudo ok aqui. Tudo ok? Maravilha, queridos. Brigadão. Então, vamos lá. Essa basicamente é a planilhinha que a gente terminou. Eu dei um tapinha nela aqui e já enfiei aqui um espaço para os valores aqui do índice de Sharpe, Sortino e por aí vai. Né? Muito bem, muito bem. Paulo, eu percebo que pelas notas, pelas fórmulas, desculpa, a única coisa que está faltando é o risk-free rate. Joia. Eu calculei, tá, essas métricas de performance com uma poupança de 0,391%. Tá? Eu acho que já deve estar até mais baixa, tá? Não lembro. Te confesso que não sei afirmar, tá? Mas peço para a gente uniformizar e eu poder comparar com uma planilha bem ampla que eu tenho, tá? Vamos usar 0,391% ao mês. Ok? Muito bem. Ok, Paulo, entendi. Opa! Último cuidado, tá? Olha bem nessa fórmula aqui que eu vou te mostrar. 1 mais 0,391%, retorno líquido mensal, somei com 1, retorno bruto mensal, elevei a 1 sobre 22, ou seja, tirei a raiz de ordem 22, subtraí 1. Na hora que eu subtraio 1, novamente eu tenho um retorno líquido. E na hora que eu elevei o retorno bruto a 1 sobre 22, eu tenho um retorno líquido agora diarizado. Paulo, vamos lá. Eu não tenho a poupança percentual ao dia. Não tenho. A poupança é uma taxa historicamente reportada percentual mensal. E aí o que você está raciocinando
é que ela te dá o mesmo ganho todos os 22 dias do mês. Ah, mas tem mês que tem 20, 21, 22. Papai sabe disso. Papai já aprendeu a ver o calendário. Só que, assim, é um padrão. Sinceramente, se eu estou preocupado em assumir que todo mês tem 22 dias úteis, sinceramente, eu não estou preocupado com isso. Paulo, eu posso usar só 20 dias úteis? Pode. Vai morrer, vai matar? Não, não vai. Tem gente que usa Selic, e eu continuo falando com essas pessoas, eu nem acho que seja um pecado capital que vai levá-los assim para o inferno. Talvez leve, mas enfim, ainda assim eu falo com essas pessoas, perdoo esse pecado, não vou perdoar você usar poupança e elevar 1/20? Claro, isso aí é o de menos. O mais importante é que você uniformize o teu procedimento. Se você assumir que é 1/20, porque só tem 20 dias úteis, faça isso para sempre na sua planilha com todos os ativos. Então, assim, aqui eu vou assumir 0,39, arredondando, percentual mensal de poupança, e vou assumir 22 dias úteis, e usando a fórmula de juros compostos, vou obter o que seria aqui a poupança diarizada, tá? Eu vou até copiar aqui para a gente saber do que a gente está falando, né? Vou botar aqui, vamos lá, poupança diarizada. Este elemento aqui, vocês não tinham na planilha de vocês. É uma novidade, tá? Muito bem. Rapaz, vamos atacar as fórmulas? Vamos. Não tem muito mistério, não. Índice de Sharpe, se eu bem tiver lembrado, é a média do Banco do Brasil, tá aqui a médiazinha bem bonitinha, ó, fórmula B1, menos poupança, fecha parênteses, dividido pelo desvio padrão da minha ação. Vamos ver aqui, talvez alguém tenha entrado. Opa! Tá? Muito bem. Lembrando, média menos poupança dividido pelo desvio padrão. Joia, joia. Agora eu posso fazer aqui o seguinte. Eu vou amarrar com um cifrão, porque esse numerador ele é muito comum em várias fórmulas. No Traynor, por exemplo, só muda o denominador. Então, vamos lá. O que é o Traynor? O mesmo numerador, né? Média do meu ativo menos poupança, só que agora é dividido pelo drawdown. Beleza, Paulo. Então, já é isso aqui, já está calculado. Tá? Outra fórmula que vai usar esse mesmo numerador. Calma. Opa, pareceu uma coisa esquisita. Bem rapidinho. O que acontece é o seguinte, é o mesmo numerador, só que eu tenho que dividir agora pelo drawdown. E o Traynor? Peraí. O Traynor não é dividido pelo drawdown, né, gente? Mil perdões, olha aí. O Traynor é dividido pelo beta de mercado. Né? Agora vamos ver. Sharp, Traynor e Calma, todos têm o mesmo numerador, que é o quê? O excedente de mercado da minha ação em relação à poupança, que eu acabei de calcular diarizada. Então, o numerador está certo. No caso da Sharp, o denominador é o desvio padrão. No Traynor, o denominador é o beta de mercado. No Calma, o denominador é o drawdown. Perfeito, tudo certinho. Paulinho, o Sortino. O danado do Sortino, eu posso até pegar aqui a fórmula do Sharp para ajudar. Por quê, Paulo? Vamos lá. O Sortino é a média do meu ativo.
Só que não menos a poupança, menos a média do Ibovespa. Perfeito, Paulo. Dividido não pela semivariância, mas dividido pelo downside risk. Morreu, né, Paulo? Morreu tranquilinho. Tranquilinho. Vamos só ver se está tudo certinho. Espera aí. Dividido pelo downside risk. Acho que está certo, né? Se o downside risk estiver certo, tudo certinho. Muito bem. Information ratio. Bom, o information ratio é o que, hein? Rapaz, é o mesmo numerador do sortinho. E aí eu vou dividir pelo tracking error volatility. Então, eu vou pegar aqui, botar aqui. Só que, na hora de dividir, eu vou dividir pelo tracking error volatility. Agora, uma pequena observação, tá? Nenhum desses números aqui devem ser reportados percentualmente. Eles são todos números, tá? Então, a forma mais interessante é a gente reportar como número e não como percentual, tá? Muito bem. Ok. Agora temos um pequeno detalhe, olha isso. Erro de papai, tá? Aqui é a média da minha ação. Só que aqui era o desvio padrão do Ibovespa. Olha que perigo, não é? E eu utilizando essa informação aqui o tempo inteiro. Que perigo, né? Que perigo. Então, deixa eu mudar isso aqui, né? Agora sim, né? Desculpa, tá? Não sei o que é que esse desvio padrão do Ibovespa estava fazendo aqui. Aqui é a média do Banco do Brasil e aqui a média do Ibovespa, tá? Mas, obviamente, como as fórmulas, né, refazem automaticamente, não é tanto problema. E, para fechar, M2 de Modigliani-Midler, que é o quê? Índice de Sharpe vezes desvio padrão de mercado menos o risk-free. Cadê o risk-free? Aqui a poupança. Se eu não tiver errado a fórmula do M2, que eu realmente tenho umas dificuldade de decorar, mas é isso. Índice de Sharpe vezes o desvio mais o risk-free. Muito bem, meus queridos. Muito bem. E agora, quero ouvi-los, porque, assim, eu sei que é um pouco rápido, eu sei que são 6 fórmulas novas, também sei que não são fórmulas, digamos assim, das mais complexas, mas são novas, exceto o índice de Sharpe. Tudo é muito novidade, tá? Mas acredito que, ou agora, ou revendo, não fique assim tão nebuloso como calcular isso aqui, até porque essa planilha também eu vou partilhar com vocês, tá? Eu acho que aqui nem precisa de parêntese, né? O produto já prevalece. Muito bem, meus queridos, muito bem, meus queridos.
Uma última curiosidade, eu já vi também em alguns papers, já usei isso, uma fórmula alternativa de sortino, tá? Talvez nas transparências fique até mais fácil. Uma fórmula alternativa de sortino que lembra muito o índice de Sharpe, porque vai ser o mesmo numerador e a única diferença é que ele fica aqui dividido pela semivariância. A única fórmula de risco que não usamos na aula de hoje. Tá? Então, quem quiser calcular esse sortino alternativo, também poderia. Seria algo do tipo aqui. Deixa eu copiar para cá. Vou botar aqui. Sortino alternativo. Tá? É o mesmo numerador, só que o denominador não é dividido pelo desvio, mas pela semivariância que está aqui na célula F. Tá? Então, aqui, o nosso índice de sortino alternativo que leva em consideração a semivariância e não um benchmark no seu cálculo. Tá? Aqui, 7 métricas de performance. Aí você pode perceber de cara, Paulo, muitos números, ordem de grandeza completamente diferentes, não é? Tem ordem aqui de grandeza, números que são 100 vezes maiores do que o outro, não é? Compara aqui o índice de sortino alternativo com o índice de Traynor. É da ordem de praticamente 100 vezes o tamanho. Por isso que você não pode somar, tá? Mas não se preocupe, porque papai vai lhe ensinar na aula de quarta-feira como é que você vai calcular, além de outras métricas, né, que é a simetria, semicurtose e curtose, a gente vai ter que trabalhar já com esses índices calculados para todos os ativos. E aí, papai vai mostrar para vocês como é que a gente faz o ranking, como é que a gente agrega, seja agregar métricas de risco, seja agregar métricas de performance para gerar um ranking só de performance, ou, no caso do risco, um ranking só de risco. Tá? Beleza, queridos? Temos aqui algumas coisas no chat que eu não pude ler na hora. James Tobin, obrigado, líder. Era isso que eu imaginava mesmo. Muito bem. Bom, eu queria ouvi-los ou no chat, se deu para captar um pouco dessas fórmulas de performance. Lembrando que, assim que termina a aula, eu disponibilizo a aula no YouTube, mas eu pego e disponibilizo também a planilha já gabarito, digamos assim, fruto da aula de hoje. Eu disponibilizo para vocês também, para que vocês não tenham dúvidas. Sempre estimulo para que vocês façam por conta própria, a própria planilha de vocês e tentem. Mas, como a gente não está perto o suficiente, se você errar, uma forma de você não ter dúvida é papai disponibilizando a planilha dele. Maravilha, deixa eu ver aqui, uns chats apareceram aqui agora. Tentando fazer os cálculos aqui, mas não consegui acompanhar. Minha querida, eu entendo, Dávila. Assim, qual é o ponto também, né? Eu já até faço um pouco mais rápido, por estar mais familiarizado, né, com isso, tá? Mas mesmo quando a gente tem aula de laboratório presencial, que a gente vai ter, fé em Deus, a partir de maio, a gente precisa ter aula de laboratório. E eu lembro, por exemplo, que essas aulas de laboratório, quando são no CAEM, e a turma é muito grande, então a gente quebra a turma, né? A metade vai no dia, outra metade vai no outro dia, por exemplo. Mesmo assim,
cada um com o seu computador, numa aula presencial, é difícil que todos consigam calcular todas essas métricas ao mesmo tempo, né? Porque tem umas manhas, né? É um parênteses que a gente esquece, é uma fórmula que você precisa olhar e precisa jogar no Excel, tá? Então, assim, eu peço a vocês que a distância não nos atrapalhe nesse sentido e que vocês trabalhem em casa. A série que eu estou usando é a mesma de vocês. A minha planilha é igual à de vocês. Aí você pega a minha planilha sem as fórmulas, que foi aquela que eu já te disponibilizei no Cigar Hoje à Tarde, tenta fazer, revendo a aula e com as fórmulas na tua mão, e aí depois você checa com a minha planilha, e eu posso até ter errado alguma coisa, isso, enfim, pode acontecer, né? Não é o nosso objetivo, claro, mas pode ser que aconteça. E assim, eu tenho certeza que no seu tempo cada um vai conseguir calcular essas fórmulas, e talvez seja até melhor em casa do que se fosse no laboratório ali sob pressão, porque como nós temos ritmos diferentes, um colega faz primeiro e às vezes a aula fica mais corrida do que o que deveria para um colega que é mais lento, demorou mais a fazer. Você fazendo na sua casa, com todo esse material na tua mão, eu tenho muita certeza, muita convicção de que vai ficar tudo direitinho, não é? Beleza, galera? Eu vou pedir que vocês tentem fazer, olhando o vídeo de novo, olhando o tutorial, olhando os slides, e a gente vai tirando dúvida. Eu sempre posso ter errado alguma coisa, mas acho que está tudo direitinho. E aí, peço que vocês façam para as 200 ações, tá? Por quê, Paulo? Porque na aula de quarta, a gente vai fazer o ranking, né? E aí não basta ter isso calculado para uma ação só, tem que estar calculado para todas, tá? Paulo, e se eu não conseguir fazer até quarta, eu estou um pouco ocupado, não tem problema. Ao final da aula de quarta, papai vai te disponibilizar a planilha dele com todas as métricas devidamente calculadas, tá? E aí, mesmo que tu não consiga fazer até quarta, você pode fazer depois, na tua Semana Santa, e vai estar lá o gabarito, tudo calculado para você. E nessas aulas a gente está mostrando o passo a passo, como é que faz, e nessa planilha com 200 ações já vai estar tudo calculado lá, tá? Mas se você puder ir brincando já com essa planilha de 200, calculando, preenchendo todos aqueles buraquinhos, né? A planilha de 200 aqui, por exemplo, acho que é essa aqui, né? Essa planilha com as 200 ações. Só esperando ela abrir aqui. Ela tem todos os buraquinhos aqui para você ir preenchendo aqui nas estatísticas, né? Bem bonitinho. Não precisa preencher Velvet Risk, tá? Mas o resto você pode preencher. Alfa de Jensen também não precisa, tá? Mas o resto tudo você pode preencher. E isso aqui eu ainda vou te ensinar, né? Aula que vem, tá? E aí, com isso aqui tudo preenchido, cheio de númerozinho, a gente finaliza essa primeira parte do curso, gerando os rankings, agregando tudo. E a partir da semana que vem, a gente vai começar a meter a mão na massa, se encaminhando para o assunto da prova, que é uma segunda parte do curso. Tá bom, meus queridos? Belezinha? Professor, boa noite. Boa! E as interpretações? Assim, calcular o índice, né, é uma coisa. Agora, e o que ele efetivamente significa? Depende do índice. De qual você está falando? De Sharpe ou de
Todos esses aí que foram calculados hoje. Tá. Todos eles têm uma coisa em comum. Ele é tão maior positivamente quanto maior o teu ganho, ou em relação ao Porto Seguro, que é o risk-free, ou em relação ao teu benchmark. Então, quanto maior o índice de performance, isso está associado a um ganho maior, e ele também vai ser tão maior quanto menor for o teu nível de risco. E o que faz as métricas serem diferentes entre si é porque elas consideram, ou, no numerador, diferentes ganhos excedentes em relação ao risk-free, ao Porto Seguro, ou em relação ao teu benchmark que tu está mirando, ou porque elas consideram, aí sim, principalmente, diferentes métricas de risco. Então, a interpretação de um índice de performance risco-retorno é sempre o seguinte: quanto maior, melhor. Porque significa que ele me dá um ganho esperado maior para o nível de risco que eu estou correndo. Agora, um nível de ganho maior relativo ao quê? Depende, pode ser a poupança ou o Ibovespa. E correndo um menor nível de risco. Que risco? Pode ser uma oscilação bilateral, desvio padrão, pode ser uma oscilação unilateral ruim, sem variância, pode ser queda acumulada, drawdown, pode ser desvio unilateral ruim em relação ao benchmark, que é o downside risk, pode ser um tracking error volatility, oscilação bilateral em relação ao meu benchmark, e pode ser um beta de mercado, que é uma métrica de risco sistêmico, como é que uma ação se comporta em relação ao mercado. Então, cada métrica de performance considera, vai ser tão maior quanto for o meu ganho esperado, em relação à poupança ou Ibovespa, e vai ser tão maior também quanto menor for o nível de risco, e aí nós temos aí 6 métricas diferentes de risco. Em resumo, essa é a explicação, e a explicação pontual para cada performance vai depender muito, porque o que principalmente separa elas, caracteriza cada uma delas, é o risco, né? A métrica de risco. E aí você vai estar punindo o índice, dizendo que ele não tem uma performance muito boa, dependendo da variável de risco que está lá no denominador. Aí é a interpretação daquela variável de risco. E cada uma delas tem a sua própria interpretação, como eu acabei de falar. Oscilação bilateral, oscilação unilateral para a esquerda, queda acumulada, oscilação unilateral para a esquerda em relação ao benchmark, risco sistêmico ou queda acumulada. Assim, em linhas gerais, essas são as interpretações para as métricas de risco e, consequentemente, para as métricas de performance. Ok, obrigado. Hein? De nada, querido. Líder, você tinha uma dúvida também. Vamos começar a montar a carteira quando? A partir de segunda-feira. Porque todo esse estudo de estatística descritiva é para a gente gerar um ranking. E aí, por exemplo, a gente vai pegar as 20 melhores do ranking e vai otimizar, que é montar carteira, que é definir os pesos que a gente vai botar em cada uma dessas 20 ações. Até otimizar usando o Solver, que é o nosso softwarezinho, o nosso add-in, todo Excel tem isso. Você insere e deixa ele disponível, não precisa baixar na internet, nada. Ele está lá escondidinho no teu computador, que nem o Macro, Visual Basic, por aí vai. É só você deixá-lo disponível. E antes da gente usar o Solver, a gente vai ter algumas aulas de quadro, porque você vai aprender a montar carteira, ó, no braço, na munheca. E a prova é isso. E aí, depois que você tiver craque em montar carteira no braço, com 2, 3 ativos, porque mais do que isso não dá para fazer no braço, aí você está pronto para montar carteira na vida real com 20 ações, 30. Muito mais do que isso. Aí é um problema. Aí você volta para o ranking a escolher bem as suas 20. Primeiro que uma carteira com 30 ações é uma carteira grande demais, não faz sentido. Nem grandes fundos têm tanta ação assim. Eles normalmente têm alguma coisa entre 10 e 20, no máximo. Então, você está inchando demais a sua carteira,
muito custo de transação, muito custo de monitoramento, vai acabar botando coisa ruim lá dentro. E outra é os softwares de otimização que dispomos, eles não dão resultados muito confiáveis. Se tu colocar muitas ações lá dentro, tipo 40, 50, eu já não acredito mais no resultado do solver. Mas tudo isso a gente vai, a partir da semana que vem, primeiro, ó, no braço, tá? Depois é que você vai para o software. Beleza, querido? Mas já na semana que vem, a gente começa a montar carteira. A parte de estatística descritiva, a última aula é quarta-feira. Tá? Alright, queridos. Belezinha? Muito bem, muito bem. Mais alguma dúvida? Vou já disponibilizar essa planilha aqui, tá? E trabalhem para calcular essas 7 performances aí, até o sortino alternativo. Trabalhem para calcular para as 200 ações, tá? Use a série do Ibovespa, né, que está nessa planilha aqui, e para a gente padronizar, use uma poupança de 0,391% ao mês, tá? Que aí, na hora que você diarizar com 22 dias úteis, todo mundo está usando o mesmo risk-free, só para a gente poder comparar. A partir daí, você fica livre para usar outro risk-free, enfim, ou diarizar a poupança usando 20 dias, enfim, você fica livre. Beleza? Maravilha, queridos. Boa noite, então, a todos, tá? A partir desse momento, eu já vou interromper aqui a nossa gravação, tá bom?